E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização do nosso Skyline Edge, que chegou na sua versão 39 e com várias melhorias de performance para alguns jogos, enquanto outros aí pararam de funcionar direitinho, como a gente via nas versões passadas. Bom, a gente teve uma maioria das melhorias de performance para jogos que já estavam rodando bem, como por exemplo o próprio Pokémon Sword, Let's Go Eevee e alguns outros jogos, como até mesmo Super Smash Bros, que antes aí eles já tinham um desempenho aceitável e agora estão rodando bem melhor, praticamente em vários celulares diferentes. Até mesmo no nosso querido Redmi Note 8 eu consegui jogar bastante Super Smash Bros, mas justamente por ele não ter tanto espaço de memória interna assim, a gente teve que substituir. Eu quis testar aqui um Pokémonzinho Sword. No geral, ainda não tem compatibilidade com alguns jogos novos, ok? Então, por exemplo, o Naruto Storm 3 ainda não funciona totalmente, o Dragon Ball Z Kakarot, como eu falei pra vocês, nas versões passadas, ele tava funcionando, mas agora quando a gente abre, ele tenta entrar e ele simplesmente fica numa tela preta que a gente não consegue sair. Então, infelizmente, aí é um pequeno retrocessinho dele, vocês puderam ver ali que ele até tentou, mas ele vai crashar justamente depois disso. Pokémon Scarlet fica ainda naquela tela preta que a gente sempre vê aí em vários screenshots, e aqui o nosso Zeldinha e o The Witcher ainda não estão abrindo. Ou pelo menos o Zelda abre, ele consegue carregar a fase, porém o Zeldinha ele crasha aí depois de alguns segundos ou então depois de alguns minutos, dependendo do seu celular. Eu consegui fazer ele rodar aqui no meu Poco X3 Pro, mas logo depois que a gente sai daquela primeira cutscenezinha, ele simplesmente crasha e a gente não consegue passar muito além disso. No Poco F3 eu nem consegui rodar. Mas alguns jogos novos conseguiram ganhar aí algumas melhorias de performance, e é justamente isso que a gente vai ver aqui. Como vocês podem ver, aqui a gente já tem no Skyline, no Discord do Skyline, né, justo aqui no Edge Showcase, a gente vai ter as pessoas testando, né, essa versão do Skyline. E a gente já tem aqui o nosso querido Resident Evil 6 no Edge 38 e na Edge 39 rodando aqui no modo handheld na versão 655, né, o driver 655 foi utilizado e como vocês podem ver, ele consegue rodar extremamente bem e agora sem aquele glitch dos personagens ficarem pretos ou então não está mostrando os personagens dentro do seu Resident Evil. Também vimos algumas melhoras para o próprio Super Smash Bros Ultimate, como eu falei aqui para vocês, que agora tá rodando aqui num Tab S7 Plus de 8 GB de RAM, com driver 615 versão 50 e na Edge 38. E que como vocês podem ver, também tá rodando graciosamente bem, só ali, né, com alguns bugzinhos, porém o cara aqui que testou falou que simplesmente ele não tá carregando uma segunda partida. Então você luta a primeira partida e depois quando você vai pra segunda, ele crasha. Super Mario Odyssey, a gente também vê uma melhoria, né, iniciando um save do zero e não começando aí com saves já prontos. A gente já tem aqui uma melhoria para quando você vai se transformar em sapo lá naquela primeira fase, que ele crashava depois disso. E agora, como vocês podem ver, ele tá rodando aqui tranquilamente de boas, ainda por volta dos seus 30 FPS, que não é um bom sinalzinho aqui pro nosso Super Mario, mas pelo menos a gente já tá conseguindo rodar ele sem aí crashar na hora da transformação do sapo. Além disso, também temos outro Resident Evil, agora o Resident Evil 5, né, como vocês podem ver. Infelizmente esse daqui, né, os personagens ainda estão com essas bordas totalmente pretas, mas pelo menos o nosso jogo já está renderizando e você já consegue jogar aí pelo menos o seu Resident Evil 5. E surpresa, surpresa para todo mundo que usa Mali, inclusive eu quero falar aí com vocês, é que na versão Edge 39, que é a versão mais recente, alguns jogos que estavam funcionando aí em GPUs Mali, né, MediaTek, Exynos e qualquer outro que utilize alguma GPU Mali, simplesmente pararam de funcionar. Então você tem que voltar para a versão Edge 38 e aí a Edge 38 você consegue abrir esses jogos, como por exemplo o próprio Scott Pilgrim, que tá rodando no Moto G31 com uma Mali 52 em 60 FPS constantes dentro do seu celular, ok? É claro, é um jogo 2D, você tem aqui o jogo 2D para você rodar, porém rapaziada, já é um avanço aí para a GPU Mali rodar jogos de Switch. Um outro jogo também muito bom e importante para a emulação do Switch é o Dragon Dogma, e como vocês podem ver, rapaziada, tá rodando lindamente, ok? Ele tá rodando aqui tranquilamente em volta ali dos seus 20, 30 FPSzinho, e você já consegue ter tudo renderizado e tudo bonitinho para você jogar dentro do seu celular. Ele tem esses glitchzinhos, né, que às vezes a iluminação dá uma bugada, mas fora isso, rapaziada, não tem nenhum outro problema de performance.
Inclusive os Crysis Remaster da vida que estavam rodando anteriormente em outras versões voltaram a funcionar agora, porém ainda tem muitos glitches gráficos, como vocês podem ver, não tá renderizando vegetação, não tá renderizando o mapa, ele renderiza quando chega bem perto aí de vocês, mas pelo menos a gente também tem aí uma nova inovação do Crysis Remaster já funcionando dentro do Switch. Um outro jogo que inclusive eu testei aqui nos meus testes foi o Skyrim, e agora com essa versão Edge 38 e Edge 39 não tem mais aqueles glitches do olho todo bugado, né, que a gente via anteriormente. Agora os nossos olhos estão sendo renderizados completamente de boa, né, diferente do que a gente via em versões passadas, e também não tem aquele glitch, né, do mapinha que ficava ali todo bugado. Agora ele tá rodando totalmente de boa, né, como vocês podem ver. Porém, nos meus testes com um Poco F3, ele não rodou, né, ele chegou nessa partezinha, porém ele crashou logo depois disso aqui. E agora, pra quem tá interessadíssimo, a gente tem aqui os pokémons que melhor rodam, né, é claro que é o Let's Go Eevee e o Let's Go Pikachu, que se você tiver aqui um Poco F3 ou um Snapdragon 865 pra cima, você já consegue rodar ele tranquilamente nos seus 30 FPS, seja em cutscene, seja aqui em batalhas, seja aqui no nosso mundo aberto. Como vocês podem ver, ele roda tranquilamente nos seus 30 FPS, só quando você passa de uma parte ou pra outra, ele simplesmente dá uma dropadinha, mas fora isso, não tem muitos outros problemas, ok? O maior problema que eu encontrei foi que algumas vezes ele pode dar um crash aonde a gente não gosta. Então, por exemplo, eu tava numa parte bem avançada do jogo, eu não salvei, e ele crashou quando foi entrar numa batalha e simplesmente a gente não conseguiu passar disso, ok? Mas pelo menos a gente tem aqui 30 FPS pra gente jogar já no nosso Pokémon Let's Go Eevee, e a gente consegue manter esses 30 FPS jogáveis dentro do Poco F3. Se você tem um Poco X3 Pro, a performance vai decair um pouco. Eu não sei se é de acordo com a ROM que eu estou utilizando, mas a nossa performance tá um pouquinho mais travada, né? Ele não tá pegando os seus 30 FPS de boas, ele tá pegando ali por volta dos seus 20, 18 FPS, dependendo da parte que você tá, ele pega um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas como vocês podem ver, a experiência não é tão ruim assim, mas você consegue jogar aqui o seu Pokémon Let's Go Eevee de uma certa maneira. Pelo menos quando ele entra em batalhas, em alguns buildings e principalmente aqui na captura de Pokémon, que é o mais importante, a gente vai ter aqui o nosso Pokémon em 30 FPS para você jogar numa boa. Já no nosso Redmi Note 8, lembrando que o Redmi Note 8 não tem nem, sei lá, 10% da performance que tem o processador do Switch. Apesar do Switch ter aí um chip mobile, o Switch é muito mais forte que o Redmi Note 8 e praticamente mais forte do que vários dos celulares que a gente tem por aqui, ok? Então não adianta você querer rodar jogos de Switch em um celular que é mais fraco que o próprio Switch, porque não vai dar. Não é questão de otimização, é porque não dá mesmo, porque a performance do processador é muito abaixo. Então se você tem um Redmi Note 8, um Redmi Note 7, um Galaxy A10, você não vai conseguir rodar jogos de Switch numa performance muito boa, ok? Só jogos ali no máximo 2D, que sejam ali jogos pixel art ou coisas do tipo, que você vai conseguir rodar de uma maneira satisfatória. Porém, rapaziada, jogos 3D feitos especificamente para o Switch, é isso aqui que acontece. Você tem aqui por volta dos seus 14, 15 FPS, vocês podem ver que ela até tá tentando rodar, mas aqui no nosso mundo aberto é bem difícil de você conseguir jogar, ok? Pelo menos dentro das suas construções, né, como vocês podem ver, a gente consegue manter os nossos 30 FPS, 25, 26, então ele consegue manter um FPSzinho mais legal. Porém, rapaziada, no mundo aberto aqui, que é o do Pokémon, pelo menos o Let's Go Eevee, é isso aqui que acontece, o nosso FPS dropa bastante. Já no nosso querido Pokémon Sword, que eu sei que muitos de vocês querem rodar, a gente vai ter praticamente a mesma lógica que a gente teve para os outros. O Poco F3 roda tranquilamente nos seus 30, o Poco X3 Pro dá umas quedinhas de FPS e o nosso Redmi Note 8 não tá rodando tão legal assim quanto a gente esperaria. O Poco F3 praticamente está perfeito para rodar o seu Pokémon Sword, ok? Literalmente em qualquer driver que você utilize, você consegue rodar o Pokémon Sword numa boa. A gente consegue ter aqui um FPS muito bom para você jogar e, rapaziada, é um FPS delicioso para você jogar em literalmente qualquer driver. Isso aqui vai estar a mesma coisa em Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1, o próprio Snapdragon 865
Mas aqui, rapaziada, quando a gente desce um pouquinho mais, já pro Snapdragon 860 ou abaixo disso, a gente vai ter uns levezinhos drops de FPS. Como vocês podem ver, nessa partezinha inicial, a gente tá aqui com FPS por volta da casa dos 30, né? A gente tá conseguindo jogar aqui o nosso jogo, mas lembrando, é só a primeira cidade, a gente ainda tem muito mais pela frente, porém o nosso jogo já está aí mais jogável, você consegue já passar mais partes do que o próprio Pokémon Let's Go Eevee, né? Que tava travado lá nos seus 20 a 18 FPS, e aqui, rapaziada, como vocês podem ver, a gente já consegue seguir para os nossos 30 FPS aqui e manter muito bem. É claro que aqui na nossa batalha, o FPS vai se manter também em 30 e você consegue já rodar ele em um Snapdragon 860 do Poco X3 Pro. Agora vem para a parte divertida, o nosso querido Redmi Note 8, que roda com exato o mesmo FPS que rodava o seu Pokémon Let's Go Eevee. Como vocês sabem, o nosso querido Redmi Note 8 não tem nem a performance de um Switch, então a gente não vai conseguir ter um bom FPS nesse jogo por muito tempo. Como vocês podem ver, ele pega aqui por volta dos 14 a 15 FPS dentro das construções, mas quando a gente sai, o FPS consegue ser pior. A gente estava ali por volta dos seus 14 a 15 FPS e agora dentro aqui fora das nossas construções, já aqui no nosso mundo rico e vasto de Pokémon, ele pega seus incríveis 10 a 11 FPS. Bom, se você é louco, você consegue rodar esse jogo e zerar ele, mas eu não recomendo porque ainda tem as áreas maiores, como por exemplo a área que tem mais pokémons para você caçar, tem aí várias áreas aí, e principalmente cutscenes, que são muito pesadas para um celularzinho como esse rodar, então se você quer tentar rodar, desculpe pela sua saúde mental, porque isso aqui vai ser difícil, viu? Mas com o celular do nível do Poco X3 Pro e aqui do seu querido Poco F3, você já consegue rodar. E aqui no Hades a gente tem praticamente o mesmo caso dos Pokémon, com aqui o nosso Poco F3 já rodando tudo em 60 FPS, porém, como eu disse, aqui com os nossos glitches gráficos, então ele sempre vai ter esse glitch gráfico porque ainda não foi arrumada as texturas e outras coisas aqui que precisam ser arrumadas, mas ele tá pegando já os seus 60 FPS para você jogar. Poco X3 Pro tá pegando ali por volta dos seus 50 a 30 FPS, então depende bastante aí do que você quer jogar dentro do seu celular, mas a gente tá conseguindo pegar por volta dos nossos 40 a 50 FPS já para você conseguir jogar o seu querido Hades, ok? E aqui no nosso querido Redmi Note 8 já é um pouquinho mais triste, mas você consegue jogar caso você queira realmente jogar o seu Hades. A gente tá aqui por volta dos seus 30 FPS, não seria um FPS tão ruinzinho, porém, rapaziada, pelo Redmi Note 8 ter apenas 4 GB de memória RAM, vai ser difícil da gente manter ele por muito tempo, então é bom que você morra logo pra você salvar o progresso do seu Hades, ok? Porque senão, se você manter aí por muito tempo, o seu Hades pode acabar crashando e você não conseguir finalizar a parte aqui da sua gameplay. Enfim, rapaziada, o nosso querido Skyline Edge tá mostrando uma evolução considerável, né? Vários jogos aí conseguiram manter uma performance muito boa. Outros jogos não tá assim tão legal, mas pelo menos a gente já tem jogos como Resident Evil 5 e o 6 já rodando. O Skyrim aí sem aqueles bugs de gráficos que a gente via em praticamente todas as outras versões. Dragon Dogma também, que é um excelente jogo de RPG, também você vai conseguir jogar ele de boaça dentro do seu celular. E aí até em celulares com um processador mais fraco vão conseguir rodar jogos 2D, como por exemplo aquele Moto G31 rodando o Scott Pilgrim, ok? Enfim, rapaziada, esse daqui foi o nosso Skyline Edge 39. Eu também utilizei aqui dentro dos meus celulares o nosso querido driver Turnip Adreno Driver 23.1.0 KS2, feito aqui pelo Mr. Purple, que foi um dos drivers melhores aqui que eu encontrei para executar todos os meus jogos. Então, se você quer baixar essa pasta de drivers aqui que eu tenho, com todos os drivers atualizados, é só você vir aqui no link da descrição. Utilizei as seguintes configurações: o nosso Force Triple Buffering ativado, o nosso Executor Slot Count Scale no 6, Execute Flush Threshold no 1024, e aqui as configurações do GPU Clock, Guest Test Memory, e aqui também o nosso querido Enable Fast GPU Readback e Fast Readback Writes, ok? Que foram essas as configurações que eu utilizei para melhorar o FPS dentro dos meus jogos. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos seus favoritos. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.